Olá, amigos de Confresa. O canal Social do Araguaia está aqui no IFMT acompanhando o debate dos candidatos a prefeito de Confresa. Como estamos falando de política desde o início dessa eleição, estou mostrando mais esse momento para vocês. Acompanhe aí o que os candidatos têm a dizer para vocês. E a gente vai passar então para as perguntas dos alunos. A gente vai sortear o candidato e em seguida vamos ler qual foi a pergunta. Lembrando que as perguntas, elas foram elaboradas por alunos do campus. Então podem ser de alunos do ensino médio, como podem ser de alunos do ensino superior. Ok? E são de temas variados. Isso mesmo. Então primeiro vamos sortear quem será o candidato que responderá a pergunta. Candidata Lucimei. Agora nós vamos sortear, candidato, a sua pergunta. A pergunta, candidata, é a seguinte: sabemos que o saneamento básico é um problema grave em nossa cidade, afetando diretamente a saúde e a qualidade de vida da população. Quais são as suas propostas para ampliar o acesso ao tratamento de água e esgoto e como pretende garantir que essas melhorias cheguem a todos os bairros, inclusive aos mais afastados? Parabenizar o aluno que fez essa pergunta. Excelente pergunta. Realmente, a questão de saneamento básico é uma questão de saúde pública. No município de Confresa, nós precisamos avançar muito ainda no que diz respeito à distribuição de água, captação, distribuição e também do saneamento básico. Nós sabemos que existe toda uma polêmica em volta da Águas de Confresa. Água essa que hoje é uma concessão, que tem seus entraves dentro dos seus contratos. E isso vem interferindo no investimento e também na oferta dessa demanda. Sabemos que hoje a Águas de Confresa está cobrando um valor muito alto em relação à taxa de esgoto. Sabemos também que nós vamos precisar recorrer ao governo federal para buscar recursos junto ao Ministério da Cidade, junto ao Ministério do Desenvolvimento, junto ao Ministério da Saúde, para a gente trazer recursos para a gente poder ampliar e expandir a questão do saneamento básico. Porque realmente não tem como nós ficarmos com água a céu aberto, esgoto a céu aberto, que hoje acontece muito ainda no nosso município. Está aumentando o nível de pessoas adoecendo em função desse tipo de problema. Então nós vamos buscar esses recursos e fazer o quê? Infelizmente, não sou muito favorável, mas se necessário for, fazer a tal da parceria público-privada. Porque se nós não conseguirmos quebrar essa concessão, nós vamos ter que buscar esse recurso e fazer esse investimento. Porque o que não pode é a população ficar sofrendo como essa desmazela que está acontecendo no município de Confresa. Então nós temos compromisso em resolver este problema. Sabemos onde tem o recurso e de que forma captar esse recurso. Por meio de um projeto sério, nós vamos conseguir. E como nós temos? Muito obrigada. Obrigada, candidata. Agora quem vai responder a pergunta é o candidato Ricardo Babinski. Vamos sortear a pergunta. Candidato, a pergunta é a seguinte: quais são suas propostas para promover o acesso à cultura e ao lazer na nossa cidade, especialmente para as comunidades que historicamente têm menos oportunidades? É isso, obrigado pela pergunta.
Então, nessas andanças que nós tivemos aqui no município, tanto aqui na cidade como no interior, o que a gente viu o pessoal clamar é o apoio ao esporte e à cultura. O esporte hoje, um dos que mais está crescendo. Quando a gente fala em esporte, que a gente vê na cidade, a gente imagina que é futebol, que é vôlei, que é salão, que é vôlei de quadra, vôlei de areia. E na verdade hoje o que mais está crescendo são esportes tipo cavalgada, prova de laço, prova do tambor. Pode ter certeza, nossa gestão, eu como fui um atleta profissional, vou investir o máximo que eu puder em esporte, principalmente nesses outros que eu acabei de falar. E o que nós vamos fazer para a cultura, e principalmente para a juventude, ou para quem queira participar, é voltar às festas em Confresa, que faz tempo que aquele parque de exposição está abandonado, e com certeza nas datas comemorativas que nós vamos ter no ano, durante o ano, nós vamos fazer festas em Confresa, porque o povo alegre merece festas. Nós não temos que pegar nosso carro e ir para Porto Alegre do Norte para comemorar alguma coisa, ou ir para Vila Rica e Canabrava, e Confresa está esquecida. Aquele parque de exposição vai voltar a funcionar. E referente à cultura, vamos sim fazer feiras, incentivar a cultura, incentivar o artesanato. O Camilão é uma ótima área para a gente fazer isso. Então, no nosso mandato, pode ter certeza que essas dificuldades que estão tendo agora não vai ter, principalmente no esporte e no lazer. Tá bom? Candidato, as ruas que dão acesso ao IFMT, por que não foram concluídas? Bom, eu tenho que, infelizmente, falar que a situação, cabe às gestões anteriores que não fizeram o seu dever de casa. Mas, diante disso, no nosso plano de governo, aí na página 33, nós temos um planejamento urbano para Confresa. E aqui vou citar, porque vai incluir também essa questão dessa via, as ações para o curto prazo, que é o desenvolvimento de um plano diretor participativo, planejamento urbano sustentável e, na de médio prazo, esse desenvolvimento local e o zoneamento e o uso do solo. Isso quer dizer que nós vamos estabelecer em todo o nosso mandato todas as diretrizes que estão presentes nesse corpo, desse plano de governo, para asfaltar 100% de Confresa em todas as vias, fazer a drenagem, a captação de água pluvial, calçada meio-fio, inclusive estendendo isso para a área rural em alguns distritos, porque nós precisamos cuidar daquele povo da área rural. Infelizmente, o povo só pensa da gestão na questão da cidade, mas eles também sofrem. Nessa questão do asfalto, também fico inconformado quando às vezes vejo gente na contramão porque não querem andar por aquela estrada de chão. E isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Infelizmente, as gestões anteriores e a atual não se atentou a isso. Mas nesse plano 77, tudo isso está contemplado. Candidata, a pergunta é a seguinte: quais meios você busca para ajudar o desenvolvimento dos esportes do município de Confresa em geral? Bom, Thaís, eu sou apaixonada também pelo esporte e nós queremos incentivar os nossos campeonatos municipais, os nossos campeonatos regionais em todas as modalidades. E temos em nosso plano de governo um complexo poliesportivo. Cláudio, por que você fala que é possível construir um complexo poliesportivo?
E aí, às vezes, o Thaís e todos que me ouvem aqui, me assistem, às vezes criticam tanto que eu falo de emendas. Sabe por quê? Porque nós temos portas abertas no governo do Estado, no Senado, na Câmara, para trazer esses investimentos para a Confresa, para fazer com que a Confresa se torne o polo do esporte, o polo da educação, o polo de desenvolvimento. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos incentivar todos os esportes. Inclusive, talvez alguns aqui não sabem, hoje nós temos uma associação de karatê, e eu fui uma que participei, incentivei na criação da associação de karatê da Lâmina, para que hoje ela pudesse estar apta a receber recursos. E é o que nós vamos fazer, não só o incentivo com recurso próprio, mas nós vamos buscar e bater em todas as portas, para que possamos ter um complexo poliesportivo em todas as modalidades. E também, claro, inclusive nosso plano de governo contempla também a festa e tradição, onde nós vamos apoiar a prova de laço, a prova de tambor, que meu filho também é tão apaixonado. Nosso município é rico, precisa de incentivo. E nós ainda, para os esportistas, vamos buscar um ônibus adaptado para que esses esportistas possam ter condições de participar dos campeonatos regionais fora do município. Eu tenho esse compromisso, vou lutar com afinco, com seriedade, através das minhas parcerias, para que possamos fazer de Confresa um polo também do esporte. Obrigada. Candidato, a pergunta é a seguinte: segundo o Código Penal brasileiro, quanto aos crimes praticados por funcionário público, temos o crime de peculato. E o senhor, como concorrente ao cargo público, sabe o que significa. Como pretende sanar esse tipo de crime caso o senhor seja eleito? Boa noite a aqueles que chegaram por último aí, né? Gente, esse caso de corrupção em nossa cidade, em nosso país, isso é muito difícil de aceitar, porque temos uma preocupação em que as coisas vão andando, mas não como deveria. E esse crime que é o peculato, que é o crime que o funcionário público pode fazer, pode praticar, ele pode ser fiscalizado, mas é na base, colocando pessoas para prevenir, para que isso não aconteça, para que as pessoas sejam fiscalizadas desde o princípio da verba pública e dos seus princípios morais, para que não venham cometer esses crimes, né? Caso aconteça, nós temos que ser os primeiros a chegar e a colocar que, como se fosse um prefeito, os vereadores têm que ter todo o direito de chegar para mim e também recorrer à justiça, como também o prefeito a qualquer vereador, a qualquer funcionário público. Inclusive, falei para os outros dias aí que iremos fiscalizar a cada um dos funcionários, como eles terão o direito também de fiscalizar o prefeito em toda a situação, não só desse crime, mas em todos os outros, inclusive de desvio de verba, em não conclusão das obras, em todos os lugares que o nosso país, ou que o nosso município tenha, que seja em vila, que seja nos bairros e que seja dentro da própria prefeitura. Isso aqui é para todos os funcionários, inclusive para o prefeito. Candidato, como o senhor sabe, no Brasil temos o modelo de Estado laico, onde esse é imparcial em relação às questões religiosas. Como o senhor pretende agir ativamente na defesa dessa imparcialidade e incentivar o respeito à diversidade cultural e religiosa dos moradores da região de Confresa? Primeiro, obrigado pela pergunta. Eu quero rapidamente aqui colocar, além de ter sido o primeiro morador, tive a oportunidade de ser o primeiro prefeito da cidade, assumindo a menor cidade do Araguaia, e 4 anos depois, entregando ela como a maior cidade de população do Araguaia, com 20.214. Depois, assumi a prefeitura em 2009, com 12 anos de contas reprovadas. Entreguei o município em 2016, com salas de aula sobrando, com a infraestrutura da saúde em dia, mesmo tendo recebido
tendo o governo do estado deixado de pagar 8 parcelas do convênio com o Hospital Municipal de 500 mil, na época 4 milhões. Então, com a experiência e com o conhecimento que eu tive durante esses 3 mandatos, eu acho que o ser humano ele não tem que ter distinção de raça, de cor. E eu sou o Gaspar desde quando cheguei aqui com 14 anos de idade, sou a mesma pessoa, respeito as pessoas e tenho orgulho de dizer que ter sido o primeiro morador a construir aqui junto com meus pais a primeira casa. Então quero agradecer a esse aluno e dizer que estou preparado para ser novamente prefeito, até porque com o conhecimento que eu obtive de ser candidato a deputado federal, o candidato mais votado do Araguaia com 40.470 votos, e depois também ter sido candidato a deputado estadual, sendo o mais votado na cidade, disputando enquanto a prefeitura, enquanto candidatos com muito poder. Mas com esse conhecimento estou preparado para ser novamente prefeito, porque aqui tem que ter coragem, conhecimento e muita amizade para buscar os recursos, porque a prefeitura tem uma dívida gigante que já foi assumida e que está realmente nessa gestão. Obrigada, candidato.